Hoje vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. O Manda-Chuva. Que lugar é este, César? Esse aqui é o deserto do Atacama, fica lá no Chile. Tio, mas tem água no deserto? Tem sim, Gabi. E diferente do que as pessoas pensam, tem também muita vida natural. Que lindos! Flamingos no deserto. Nunca imaginei. Bem que Deus podia ter mandado flamingos em vez de corvos para alimentar Elias. Pelo menos eles são mais bonitinhos. Gabi, você está falando isso por causa da história que lemos ontem no livro Os Ungidos, sobre Elias e o rei Acabe? Gabi, acho que não ia dar muito certo esse negócio de flamingo levando comida. Pensa bem, ia chamar muita atenção e Elias não conseguiria ficar escondido por muito tempo. É mesmo, Gabi. Você se lembra dessa parte da história? Lembro sim. Agora essa é uma das minhas histórias preferidas. Mas não foi por causa dos corvos. Foi por causa da coragem de Elias. Elias foi muito corajoso mesmo. Quase não dá para acreditar que o povo de Israel tinha se afastado tanto dos caminhos de Deus que as pessoas passaram a acreditar que tudo de bom vinha de Baal. Até a chuva elas achavam que era Baal que mandava para fazer a terra produzir os alimentos. E não foi só Baal, não. Lembram que havia outros deuses que Jezabel, a esposa do rei Acabe, ensinou o povo a adorar? Eu me lembro de ler na Bíblia que ela chegou a contratar 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de uma deusa chamada Azerá, só para fazer esse trabalho com o povo. Ela não queria mesmo que restasse qualquer boa lembrança do Deus de Israel e fez o que pôde para acabar com os servos do Senhor. Ai, Jezabel era má, muito má. Ainda bem que Elias morava longe, nas montanhas, pra lá do Rio Jordão. Mas a distância não impediu que ele ficasse indignado com tudo que estava acontecendo com Israel. Como um fiel servo de Deus, Elias sempre orava para que o Senhor fizesse alguma coisa. E Deus resolveu fazer mesmo. Achei o máximo quando Deus contou para Elias o que ele ia fazer. E ainda o chamou para uma missão super arriscada. Mas Elias não pensou duas vezes. Até imagino ele dizendo: eu tô dentro, Senhor. E Elias cumpriu direitinho a tarefa quando foi até o palácio de Acabe e avisou que não choveria mais por causa do pecado do povo. Agora eles iam aprender uma lição e ver quem mandava na chuva. Sem chuva, logo a terra ficou seca e Israel ficou como um deserto. Mas nesse caso, até os rios secaram. E sem água, não tem como plantar nem colher. Sem comida para as pessoas e para os animais, a nação de Israel se tornou um caos. Deus estava, na verdade, dando uma chance para Acabe reconhecer seu erro e levar o povo ao arrependimento. Mas, em vez disso, o rei ficou furioso com Elias, pensando que ele era o responsável pela situação de Israel. Então, ele tomou uma decisão. Mandou matar o profeta. Foi por isso que Deus disse para Elias ir para um lugar seguro, onde ele teria água e comida. Que bom que Deus cuidou de Elias, né? A água já tinha no riozinho. E a comida, os corvos levavam para ele 2 vezes ao dia. Agora você entendeu, né, Gabi? Outra coisa legal é que Deus não cuidou só de Elias. Quando a água do riacho secou, Deus mandou o profeta ir até Sarepta, uma cidade fora de Israel, e também ajudou a viúva e o seu filho, que acreditaram no Deus de Elias. Deve ter sido emocionante abrir cada dia as vasilhas com farinha e azeite e ver que não acabavam. Acho que era uma delícia comer pão fresquinho todo dia. Cada vez gosto mais da história de Elias. Ainda mais com os detalhes revelados a Ellen White. Eu até marquei várias partes do livro com coisas que eu não sabia. Que legal! Eu também costumava fazer isso quando eu tinha sua idade. Lembra, Cecília? A mamãe sempre dizia que isso ajudava a guardar as informações na memória. Então esse costume é de família.
Vocês querem ver o que eu marquei? Eu quero! Olhem essas coisas que aconteceram no Monte Carmelo, quando Elias mandou Acabe convocar os falsos profetas e o povo. Era hora de fazerem a prova de quem era o verdadeiro Senhor, aquele a quem eles deviam adorar. Essa foi realmente uma boa ideia. Também acho, tio. As pessoas pensaram que Elias estava em desvantagem porque ele estava sozinho. O que ninguém sabia é que, na verdade, o profeta de Deus estava rodeado por poderosos anjos invisíveis. Uau! Devia ter um exército enorme deles! Sim, e tem mais uma coisa interessante, Nick, que eu acho que você até marcou aí. É aquela parte que diz que depois de os profetas de Baal saltarem, gritarem, arrancarem os cabelos e até se cortarem em desespero porque o Deus deles não lhes respondia, eles ainda tentaram trapacear para enganar o povo. Aham, mas eles se deram mal. Olha só esse detalhe aqui que a Ellen White escreveu no fim da página 64. Satanás teria ficado muito contente em socorrer os que trabalhavam para ele com tanta dedicação. Com muito prazer, teria enviado fogo para queimar o sacrifício. Mas Jeová limitou a ação de Satanás e ele não pôde lançar sobre o altar de Baal uma única faísca. Mais um ponto pra Deus! Os falsos profetas ficaram tão decepcionados que começaram a amaldiçoar Baal. Eu acho que eles finalmente entenderam que o Deus deles não era de nada. Não só eles, Gabi. O povo também entendeu. Todo aquele espetáculo acabou deixando o povo ainda mais curioso para saber o que aconteceria quando chegasse a vez de Elias. A reação de Elias disse tudo, pai. Aqui está escrito que ele ficou bem calmo. Então, juntou as pedras e começou a reconstruir o altar do Senhor. Depois, abriu uma valeta ao redor dele, organizou a lenha, preparou o bezerro e colocou o sacrifício sobre o altar. E para provar que não haveria nenhum truque, ele ainda mandou derramar 4 jarras grandes de água sobre o holocausto e sobre a lenha. E não foi uma vez só não, foram 3 vezes. Não falei que Elias era muito corajoso? Realmente, Gabi, Elias tinha muita coragem, mas também tinha muita confiança em Deus. Gostei da oração que Elias fez. Foi simples, mas muito bonita. Ele pediu que Deus mostrasse sua superioridade sobre Baal para que Israel voltasse para o Senhor. E para fechar o capítulo, Elias mal terminou a oração e chamas de fogo, como relâmpagos brilhantes, desceram do céu sobre o altar, devorando o sacrifício, lambendo a água da valeta e consumindo até mesmo as pedras do altar. Incrível, né? Era impossível ter uma resposta mais clara do que essa. O povo teve que admitir que só Deus merecia ser adorado. Como a missão de Elias tinha sido cumprida, ele ficou feliz de dizer para Acabe e para o povo que finalmente a seca acabaria, porque o Deus do céu mandaria chuva novamente. Eu sabia! Sabia o quê, Gabi? Que eles acabariam entendendo quem era o verdadeiro manda-chuva! Ai, Gabi.